Boa noite, alunos. Sou a professora Eunice e vamos para uma aula de Química. A Química é a ciência que estuda a matéria. Então, esse conteúdo é o conteúdo referente ao caderno de abril. Vamos começar estudando substâncias puras e misturas. A substância pura, todo mundo sabe, é quando eu tenho um só componente. Por exemplo, um copinho de água. Se eu coloco qualquer um outro componente junto com esta água, já passa a ser uma mistura, certo? 2 ou mais componentes. A substância pura tem propriedades bem definidas. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se eu colocar sal nessa água, a densidade já não vai ser 1 grama por centímetro cúbico. Vai estar numa densidade entre a densidade da água e a densidade do sal. Se eu ferver água a 100 graus Celsius, a água com sal já vai ferver antes. Se eu congelar água pura, 0 graus Celsius. Água com sal, não, vai ser uma temperatura bem inferior, tá? Então, a substância pura tem propriedades definidas, a mistura não. Falando só das substâncias puras, existem 2 tipos, a substância simples e composta. Substância simples quando é formado por um elemento químico só. Por exemplo, o gás hélio, aquele do balão que sobe, né? É só átomos de hélio. Gás oxigênio são 2 átomos, é O2, mas é só oxigênio. Fósforo são 4, P4, enxofre, S8. Substâncias puras simples. A substância pura composta é o caso da água. Se eu tenho só água, é uma substância pura, mas ela é composta por quê? Tem hidrogênio e tem oxigênio. Então, tem 2 ou mais elementos químicos diferentes, certo? Ácido clorídrico, CO2, que é o gás carbônico, etilo, carbono e hidrogênio. Nas misturas também tem 2 classificações, homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas apresentam os componentes em uma só fase. O exemplo lá da água com sal. Se eu coloco pouco sal na água e dissolvo tudo, a olho nu é uma fase só, é uma mistura homogênea. Até parece uma substância pura. A gente só testando as propriedades que a gente vai ver que é uma mistura. O ar que respiramos é também um outro exemplo de uma mistura homogênea, tem nitrogênio e oxigênio. O álcool lá da garrafa que a gente compra, álcool comum, ele tem álcool e tem água, certo? Mas a gente olha, é uma fase só. E as misturas heterogêneas é quando tem mais de uma fase, água com óleo, areia com água. Simples, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os átomos. Do que são feitas todas as coisas? Tudo é composto por átomos, que formam elementos químicos que, por sua vez, ligam-se de diferentes formas para originar toda a matéria que conhecemos. Esse é um modelo que a gente imagina de um átomo, certo? Como que a gente imagina? Um núcleo central e elétrons girando ao redor. Mas, como que chegamos a este modelo? Então, vamos ver a evolução dos modelos atômicos na história. Nós vamos aprender como que chegamos ao modelo atual. A estrutura atômica, então, possui um núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Como que chegou nesse modelo? O primeiro modelo atômico foi o modelo de Dalton. Ele disse, a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, esféricas, maciças e indivisíveis, como se fossem uma bola de bilhar. Depois, Thomson disse, o átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons negativos, de modo que sua carga elétrica total é nula. Então, nós sabemos que o átomo é nulo. É uma massa positiva com os elétrons incrustados negativamente nessa massa. Então, esse modelo lembra um pudim de passas. Terceiro modelo é o de Rutherford. Ele diz assim, o átomo é descontínuo e é formado por 2 regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo é denso, tem carga positiva, ou seja, constituído de prótons. Depois descobriu-se também os nêutrons. E a eletrosfera é uma grande região vazia, já não é aquela bola de bilhar, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, certo? O modelo de Rutherford lembra um sistema solar. E o Born, completando a ideia de Rutherford, ele fala, os elétrons movem-se em órbitas circulares
e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante para cada elétron do átomo. O Born, ele descobriu que esses elétrons giram ao redor em camadas, certo? Esse é o modelo, e aí chega no modelo que nós temos hoje. Eu acredito que com essa breve explicação, eu desejo que vocês realmente realizem suas atividades e enviem para mim, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. Até mais.